Tá gravando? Tá. Galera do remoto. Olha só. Então, vamos lá começar. Gente, essa imagem aqui belíssima dos glomérulos. Amei. Ó, rins. E aí, Marcelão? Tá com dor de cabeça hoje de novo, né? Não tá, não. Essa é uma questão das pessoas que são solares, assim, são muito assim, quando não tá muito bem, todo mundo percebe. Se a pessoa que é mais neutra, ninguém nunca sabe quando é que tá bem, quando é que tá, porque ela é neutra, mas quando a pessoa é muito assim, tem luz assim muito, aí quando fica assim um pouquinho mais apagadinho. Ele tá de boa, ele tá de boa. Bora. Então, os rins estão envolvidos em muitas funções do nosso corpo, muitas. Então, aqui, como a gente está, né, apresentando o sistema para vocês, eu vou dar uma visão geral. Vocês vão perceber que muitas coisas a gente não vai entrar, porque o nosso foco é saber o que está se passando no caso. Mas é bom que vocês tenham uma ideia. Então, os rins, eles estão envolvidos no controle da volemia do nosso organismo. Então, no volume do sangue, os rins, eles controlam a ponto de uma pessoa que está desidratada, ou que está com hemorragia, ou que está com alguma alteração no volume de sangue, ele vai entrar tentando regular essa quantidade de sangue do corpo. Os rins, eles também participam do controle hidroeletrolítico. Que é o controle hidroeletrolítico? Hidro, de água, eletrolítico, de eletrólitos. Matheus? Então, controle hidroeletrolítico. Os rins, eles controlam a quantidade de água, hidro e eletrólitos no nosso corpo, tá? Gente, eu chamo assim, viu, Matheus? É porque às vezes eu acho que a pessoa está dispersa, eu volta, né? Nada... Não, eu tô falando assim porque às vezes eu falo Marcelo, eu falo Nais, só pra... É um carinho aí, né? Não é reclamando não, viu? Um dengo. Vocês saberem que vocês não são um número. Cada um é um, eu fico prestando atenção em todo mundo aqui. Osmolaridade sanguínea. Então, o que é osmolaridade? Osmolaridade está relacionado com a concentração de solutos. Então, se o corpo está muito concentrado, com muito soluto, é o exemplo que eu dou, que eu gosto de comer fandangos, né? Então, quando a pessoa come fandangos, quando a pessoa consome alimentos normalmente industrializados, que tem muito sódio, muitos conservantes, o corpo fica muito concentrado. Então, os rins, eles percebem essa questão da concentração de solutos, da osmolaridade, para poder manter o equilíbrio dos solutos no nosso organismo. Está envolvido no controle da pressão arterial de uma forma lenta, porque envolve secreção de hormônios. Então, se a pressão arterial diminui, os rins entram para poder evitar que ela diminua muito, ou se a pressão arterial ela aumenta, os rins também estão envolvidos nesse controle da pressão arterial de uma forma lenta, porque é um pouquinho mais demorada do que o controle nervoso. Na produção de hemácias. Então, os rins, eles produzem um hormônio chamado de eritropoetina, e essa eritropoetina, ela estimula a produção de eritrócitos, que são as hemácias. Então, se tem um problema renal, um comprometimento no rim, isso pode gerar uma anemia, por exemplo, porque ele é responsável também por produzir hormônio que estimula a produção das hemácias. Para vocês entenderem a dinâmica, como é sistêmico, né? Então, ali, transporte de oxigênio, já tem uma relação com o sistema pulmonar. Pensando em hormônios também, os rins, eles produzem renina, que participa do sistema renina, angiotensina-aldosterona, importante para o controle da pressão arterial. Os rins participam da ativação da vitamina D. Então, a vitamina D do nosso corpo, ela não está ativa sempre, ela tem que ser ativada em 1,25 de hidroxicolecalciferol.
tá? Então, essa hidroxilação, essa ativação, essa segunda hidroxilação acontece nos rins. Então, os rins participam da ativação da vitamina D, que é importante para a gente absorver o cálcio da dieta. Então, se tem um problema renal, isso pode influenciar na saúde dos ossos, porque os rins ativam uma substância que é importante para a gente poder absorver o cálcio da dieta. Os rins participam do controle do pH do nosso corpo, que a gente diz que é o controle ácido-base. Então, o pH do nosso corpo ele é levemente alcalino, um pH fisiológico, que é dito, né, do sangue, ele está entre 7,35 e 7,45. Então, os rins percebem, tem muito hidrogênio no meu sangue, eu vou liberar o hidrogênio através da urina. Ou tem pouco hidrogênio, o sangue está tendendo a ficar muito alcalino, então eu vou reter esse hidrogênio. Vocês vão ver um momento aí como é que os rins fazem isso. E os rins também, eles participam do nosso metabolismo no sentido energético. Então, quando a gente está em longos períodos de jejum, comecei agora, viu, Quero? Em longos períodos de jejum, o nosso corpo ele tem que fazer com que a gente produza energia. E os rins, eles fazem gliconeogênese. Eles fazem com que o nosso corpo produza energia a partir de uma outra via que não é a glicose. Então, é muita coisa que o rim faz, tá? E esse rim, ele o tempo todo está filtrando o sangue. Então, o nosso sangue, ele passa pelos rins diversas vezes no dia. Então, os nossos rins, eles filtram o sangue aproximadamente 60 vezes. Então, tem um controle ali fino, momento a momento, em que o rim ele está recebendo o tempo todo o sangue, ele está verificando o que é que o nosso corpo está produzindo, porque o sangue ele passa várias vezes pelos rins, aproximadamente 60 vezes, e um corpo com 70 litros de sangue, ele passa aí 60 vezes pelos rins. Então, aí a gente tem a estrutura dos rins, né? Aqui o hilo, tem a artéria renal, que é o vaso sanguíneo, que dá esse suprimento sanguíneo para os rins, e essa artéria, ela vai se bifurcar, ela vai formar vasos sanguíneos cada vez menores, cada vez mais finos, até chegar na estrutura que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Então, aqui vocês vão ver que minhas imagens, né, eu tenho imagens diferentes uma das outras, mas cada uma trazendo um detalhe a mais, então elas são complementares, tá? Então, vamos lá. A estrutura funcional dos rins são os néfrons. Então, o que são os néfrons? É a estrutura funcional, é a parte do rim que realmente realiza essa função de produzir a urina, de verificar o que é que está acontecendo ali no sangue. Eu acho interessante também falar para vocês que quando vocês futuramente solicitarem um exame de fezes para o paciente de vocês, o que é que vocês querem investigar no exame de fezes? O que é que está acontecendo dentro do tubo digestivo? Que eu já falei para vocês que é um ambiente que não faz parte do nosso corpo, né? O que está dentro do tubo digestivo não faz parte de você. Então, ali naquele exame de fezes, você vai querer saber sobre parasitose, sobre alguma inflamação, sobre o que está acontecendo dentro desse tubo digestivo. Quando vocês solicitarem o exame de urina, o exame de urina, ele reflete o que é que está dentro do seu corpo. Porque a urina é o produto do metabolismo do seu sangue. Então, o que sai na urina, obviamente que vocês, às vezes, aparecem elementos que estão dentro do trato urinário, né? Da vagina ali, por onde sai, da uretra, enfim. Mas o conteúdo mesmo da urina, se não houver nenhum problema do trato urinário ali, externo, é o que está dentro do seu sangue. É o produto do metabolismo. Então, se tem proteínas na sua urina, ela veio de dentro do seu corpo. Se tem células, ela veio de dentro do seu corpo. Então, se tiver algum desequilíbrio pH, ela veio de dentro do seu corpo. Então, quando vocês analisam um exame de urina, vocês analisam o produto que está dentro do seu corpo, no seu sangue, tá? E aí, como é que isso acontece no nosso organismo? Então, aqui a gente tem os néfrons, que é a unidade funcional dos rins. Então, aqui, o sangue entra nos néfrons através da arteríola aferente. Abre a boca para entrar. Através da arteríola aferente, o sangue entra aqui nessa estrutura que é chamada de glomerular, tá?
Aí, essa arteríola aferente, ela se dobra toda aqui dentro de uma estrutura, como se fosse um novelo de linha, de lã. E essa estrutura aqui toda engundada, toda contorcida de vasos sanguíneos é chamada de glomérulo, tá? Então, glomérulos são vasos sanguíneos, um emaranhado de vasos sanguíneos formados a partir da arteríola aferente. Então, aqui o sangue está passando por dentro desse glomérulo, tá? E aí, depois, ele vai sair na forma de arteríola eferente. Então, o sangue entra aqui no glomérulo, a partir da arteríola aferente, vai formar esse emaranhado aqui, que é chamado de glomérulo, e vai sair pela arteríola eferente. Então, o que entrou aqui, através da arteríola aferente, vai ser filtrado. Ou seja, vai atravessar, vai sair de dentro do capilar e vai entrar aqui, ó, em uma estrutura chamada de cápsula de Bowman. Então, o plasma sanguíneo, ele atravessou esses glomérulos, ele saiu de dentro do glomérulo e ele alcançou o quê? A cápsula de Bowman. Pronto. Alcançou a cápsula de Bowman. Então, vocês concordam que o que está dentro da arteríola aferente ainda não foi filtrado, tá? É o sangue que está entrando aqui para ser filtrado. E o que saiu aqui, o sangue que saiu pela arteríola eferente, ele já foi filtrado, tá? Ok, então o sangue é filtrado aqui a partir do glomérulo. Aí sai uma parte do plasma sanguíneo e entra na cápsula de Bowman. Percebam que essa estrutura aqui, ó, que é a cápsula de Bowman, que é essa estrutura aqui, ela não é vermelha. Então, aqui não tem sangue. Aqui é o conteúdo do que foi filtrado. Então, quando algumas substâncias entram aqui na cápsula de Bowman, aqui já não é sangue, já não faz parte de você, já saiu do seu corpo. Tá? Porque o que faz parte da gente é o que está aqui dentro do capilar, dentro do intestino aqui, já não faz parte. Ok, então aqui a gente tem a arteríola aferente, a arteríola eferente, o glomérulo está aqui dentro. Esse conteúdo que foi filtrado, que saiu do sangue, ele vai entrar na cápsula de Bowman e ele vai percorrer dentro de uma estrutura tubular, que cada parte dessa estrutura tubular tem um nome e acontece algumas coisas, que a gente não vai ver detalhes aqui agora. Então, esse conteúdo que foi filtrado vai percorrer um caminho tubular. A primeira porção desse túbulo é chamado de túbulo proximal, ou túbulo contornado proximal. Depois ele vai ser encaminhado para a alça de Henle, vai fluir aqui para a alça de Henle, ramo descendente da alça de Henle, depois ramo ascendente da alça de Henle, aparece um grampinho, ramo ascendente da alça de Henle. A primeira parte é fina, é delgada, e depois a gente tem uma parte mais espessa, mais grossinha, tá vendo? Depois esse líquido vai subir, vai em direção ao túbulo distal, depois túbulos coletores, aqui já tem a urina praticamente pronta. Então, à medida que esse líquido, que essa substância filtrada, ele vai passando por esses túbulos, ele vai ou perdendo ou ganhando algumas substâncias para poder dar origem, de fato, à urina, tá? Então, aqui, ó, arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente. Observe também essa estrutura aqui. A partir da arteríola eferente, tá vendo aqui, seguindo aqui o meu mouse, a arteríola eferente, ela vai gerando bifurcações, né? Uma rede aqui de vasos sanguíneos que estão envolvendo os túbulos renais. Essa rede aqui de capilares que está envolvendo esses túbulos é chamado de capilar peritubular. Isso aqui é sangue, né? Então, é sangue que está passando por aqui. Tá vendo que ele é vermelho? Então, quando algumas coisas que foram filtradas, elas voltam para o nosso corpo, elas voltam através desses capilares peritubulares. Como é que acontece isso, prof? Ele simplesmente sai daqui de dentro do túbulo, atravessa
e entra no capilar. Então, esse é um processo de reabsorção. Saiu do corpo, alcançou a cápsula de Bowman, mas depois voltou através de quem? Dos capilares peritubulares. A gente vai ver mais lá na frente. Eu só quero que vocês entendam a distribuição, a estrutura, se localizem espacialmente. Então, arteriolar aferente, o sangue entra, percorre por dentro de uma estrutura que a gente chama de glomérulo e ele sai através da arteríola eferente. Essa arteríola eferente, onde tem o sangue que saiu, ela vai se bifurcar, vai gerar outros ramos de capilares que estão envolvendo os túbulos renais, várias partes. Que vai dar origem aos capilares peritubulares que envolvem os túbulos. Podem falar. Você fala da concentração da urina, a correlação com a diagnóstico. Mas a cor tem relação com a composição da... Mas o quê? A cor da urina tem relação com a composição? Tem. A cor da urina tem relação com a composição do que está presente na urina. Então, por exemplo, se tem hemácia na urina, ela vai ficar vermelha. Se essa hemácia ela foi lesionada, ela foi rompida, teve um metabolismo ali por conta da hemoglobina, ela pode ficar mais escura, mais preta. Se você tomou algum medicamento e esse medicamento ele reagiu com alguma coisa do corpo, pode ficar verde. A aluna da aula anterior disse que a filha comeu muito algodão doce rosa e a urina saiu rosa. Então, pode ser algum corante de um alimento, pode ser algum medicamento e pode ser algum processo patológico também. Então, quando vocês médicos não analisam muito, já tem um resultado, né? O biomédico faz, o farmacêutico, mas quando tem um exame de urina, analisa-se a cor, o aspecto, se está turva, se está translúcida, o odor, analisa-se tudo isso, inclusive a cor, tá? Ok, vou seguir aqui, tá? E aí a galera... Ah, você queria fazer uma pergunta? Por exemplo, a glicose aí, que ela passa por onde? Tá. Porque é uma cápsula de Bowman, né? Uhum. Eu posso falar dela daqui a pouco? O processo de filtração, tá? Aqui, ó, tem um esqueminha aqui bacana, ó. O sangue tá ali no glomérulo, onde ele vai ser filtrado. A gente tem aqui o corpúsculo renal, que é formado pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman, que é essa porção aqui inicial. Então, a cápsula de Bowman que está abraçando esse glomérulo, né? Por onde o sangue vai ser filtrado. Então, isso aí funciona como um filtro mesmo, onde o conteúdo do plasma ele vai alcançar, vai entrar na cápsula de Bowman. Aí esse conteúdo ele vai ser filtrado, ele vai alcançar a cápsula de Bowman, ele vai entrar no túbulo contornado proximal, vai sofrer algumas interações, vai perder água, vai perder sódio, ou seja, vai ser reabsorvido para dentro do corpo a água, vai ser reabsorvido o sódio, vai ser reabsorvido muita coisa. Porque, na realidade, a gente está filtrando muito, está saindo muita coisa, e depois está voltando muita coisa. Que a gente tem aí, mais ou menos, mais de 90% do que é filtrado é reabsorvido. Através de quem? Dos capilares peritubulares, tá? Volta para dentro do nosso organismo. Então, o tempo todo está sendo filtrado e está voltando. É liberado apenas o que deve ser liberado. Essa é a formação do inovelo da arteríola aferente. Como é que cai essa substância dentro da cápsula? Vou falar daqui a pouco. Ok. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem o glomérulo, né? Que vai migrar para dentro da cápsula de Bowman. Daqui a pouco eu vou falar os detalhes sórdidos. Então, aqui a gente tem uma etapa da filtração, que é justamente quando o plasma sanguíneo, algumas substâncias do plasma sanguíneo alcançam a cápsula de Bowman, ou seja, está sendo filtrado. Então, imagine um coador, você está coando o seu café, e ali você está usando uma membrana, e aí o que sai de dentro daquele líquido que você está coando, que entra lá no quente-frio, na térmica, está sendo filtrado. Então, tem algumas coisas que são filtradas, que passam, e algumas coisas que ficam retidas no coador. Então, o que passa é o que foi filtrado. A primeira etapa da formação da urina é a filtração do plasma sanguíneo, tá? Aí tem uma parte de reabsorção, que é o que foi filtrado, vai ser reabsorvido, vai voltar para o nosso corpo através dos capilares peritubulares.
a gente também pode secretar. Ou seja, alguma coisa que está dentro do meu corpo, do meu sangue, ele pode ser projetado para dentro dos túbulos, que é o que a gente chama de secreção. Está dentro do sangue, não foi filtrado, não ultrapassou essa membrana, seguiu aqui reto pela arteríola eferente, seguiu certo, reto, e aí migrou, simplesmente atravessou, saiu dos capilares peritubulares, segunda aula, foi para o interstício, entrou no túbulo renal. Isso aqui é um processo de secreção. Não confundir com excreção, porque a excreção é a urina mesmo. Então, assim, o que foi filtrado, o que não foi reabsorvido, o que foi secretado, saiu na urina. E aqui a urina é justamente o processo de excreção, tá? Então, tem alguns marcadores, né? Marcador da filtração glomerular. Então, o que é um marcador de filtração glomerular? É uma substância que vai me dizer se o meu rim está ok, se ele está filtrando legal, se as coisas estão acontecendo legal. Então, um bom marcador de filtração glomerular, ele tem que ser facilmente filtrado, ele tem que ser pouco secretado e pouco reabsorvido. Porque o que é esse marcador? Eu quero saber se o que o meu corpo está produzindo, ele está liberando na urina. Então, a creatinina é um bom marcador de filtração. Por quê? A creatinina é um produto do metabolismo muscular. Então, nosso músculo aqui, eu estou falando, meu músculo está trabalhando o tempo todo, e aí meu músculo utiliza a creatina, e aí produz creatinina. Essa creatinina é liberada na minha corrente sanguínea. A creatinina, a partir do momento que ela está sendo produzida, ela é facilmente filtrada. Então, ela está percorrendo pelo meu corpo, chega nos meus rins e é filtrada livremente. A creatinina, ela é pouquíssimo absorvida, tem uma quantidade, assim, praticamente nula de ser reabsorvida, e ela é pouco secretada também. Então, o que isso significa? Que à medida que o meu corpo está produzindo creatinina, eu estou eliminando a creatinina. Então, tem como saber, meus rins estão funcionando legal, porque o que eu estou produzindo, eu estou liberando. A creatinina é um marcador biológico que é mais próximo dessas propriedades. Ele é livremente filtrado, ele praticamente não é reabsorvido, ele praticamente não é secretado. Então, a quantidade de creatinina na minha urina é reflexo da creatinina que eu estou produzindo no meu corpo. Aí, nos livros tem inulina, que é uma substância sintética, vegetal, que é administrada no corpo. Então, você administra essa substância no corpo, ela é facilmente filtrada, não é secretada e nem é reabsorvida. Então, ela consegue vigiar, meus rins estão funcionando legal. Mas, na prática, o que vocês usam mesmo é a creatinina, que é o que chega mais perto dessas propriedades. Meu corpo está produzindo e está liberando. Então, ok, meus rins estão vigiando o que é que está acontecendo e a filtração está tranquila, está de boa. É, mas é a creatinina. Um aumento da creatinina na urina. Mas isso não necessariamente quer dizer que esse paciente está tendo alteração na função renal, né? Aí entra a parte da investigação. Entra a parte. Porque se é um paciente que está com aumento da creatinina na urina, você vai fazer investigação, né? Será que é uma pessoa que está malhando muito ou que está tomando um suplemento? Aí tem que investigar. Aí aqui tem esse esqueminha aqui, que foi o último detalhe que eu coloquei até na aula, que mostra essas coisas de uma forma didática, assim, que eu gostei. Então, a substância X, ela é filtrada, a substância X, ela é filtrada e ela é secretada. Então, ela atravessa o glomérulo, entra na cápsula de Bowman, uma parte percorre a arteríola eferente e depois volta através dos capilares glomerulares e é excretada do corpo. A substância Y, ela é filtrada, ela passa do glomérulo para a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal e tal, mas uma parte é reabsorvida, que pode ser, por exemplo, a ureia, tá? A substância Z, alguém perguntou de glicose, a substância Z poderia ser a glicose, poderia ser aminoácidos, porque glicose e aminoácido têm um alto valor energético. Glicose é
energia. E aminoácido é muito utilizado para construir, viu, Nai? Nossas proteínas e tal. Então, tem muito valor energético. A gente não pode estar perdendo aminoácido, a gente não pode estar perdendo glicose. Então, embora ela seja facilmente filtrada, ela saia do corpo, ela é absolutamente reabsorvida em um rim funcionando normal. Então, toda a glicose e todo o aminoácido que é filtrado, ele é reabsorvido, ele volta para o nosso corpo a partir dos capilares peritubulares, ó, e nada na urina, tá? Ok. E aí, vamos ver agora os detalhes dessa filtração, tá certo? Para que esses elementos eles sejam filtrados, eles têm que passar por uma barreira chamada de barreira de filtração. Então, pense no coador lá, de papel ou de pano. Então, é como se esse coador ele tivesse algumas barreiras. E eu acho que até que vocês já viram na histologia. Então, a gente tem, ó, o endotélio. O que é o endotélio? É a parede do capilar glomerular. Então, você tem um glomérulo, então você já tem uma barreira por onde o plasma sanguíneo vai ter que atravessar para entrar na cápsula de Bowman, que é esse endotélio glomerular. Envolvendo o endotélio glomerular, a gente tem a membrana basal, não é isso? Uma substância lá com proteínas e tal, que envolve esse endotélio glomerular. E envolvendo esse endotélio, a gente tem os podócitos, né? Então, a gente tem aí camadas por onde esse plasma ele tem que atravessar para poder alcançar a cápsula de Bowman. Importante saber que cada camada dessa barreira de filtração, ela é carregada negativamente. Então, tem muita carga elétrica negativa. Isso faz com que substâncias carregadas negativamente do sangue não consigam atravessar essa barreira. Porque negativo repele negativo, positivo repele positivo. Então, essa barreira de filtração, ela é carregada negativamente. Cada etapa dessa, cada membrana, tem cargas elétricas negativas que impedem que substâncias negativas atravessem essa barreira e seja filtrada. E, além disso, essa barreira ela tem fenestrações, elas têm espaços, buraquinhos. Só que vocês não vão falar buraquinho, né? Vocês vão falar fenestrações. Elas têm fenestrações, que são espaços, né? Então, aqui, ó, tem, ó, esses buraquinhos que são, ó, fenestrações, né? E os podócitos, vocês viram aqui, até mais, os podócitos são como mãos, assim, mão, tá vendo aqui a mão? Aqui seria o corpo dele, e aqui seriam as prolongações, os prolongamentos, né? São os pedicelos, né? Esses prolongamentos que estão envolvendo esse capilar. Então, o tempo todo você tem essas estruturas. Então, o que está sendo filtrado vai passando por esses prolongamentos do podócito. Então, vai passando pelas fenestrações do endotélio, vai passando pela membrana basal, vai passando por esses espaços dos podócitos para poder alcançar a cápsula de Bowman. Então, o que é importante que fique na cabeça de vocês? Que a gente tem uma barreira de filtração, que tem cargas negativas em cada membrana dessa barreira. Ela é formada pelo endotélio capilar, pela membrana basal do endotélio e pelos podócitos, cada um deles carregados negativamente. A seleção dessa filtração não é muito fina. Então, ela só seleciona substâncias por conta de dois fatores, que é a carga elétrica e o tamanho. Então, a seleção do que está sendo filtrado só leva em consideração carga elétrica e tamanho da molécula. Se a molécula ela for carregada negativamente, ela vai ter uma dificuldade de atravessar. E se essa molécula ela for grande, ela tiver um tamanho que não consiga passar por essas fenestrações, ela também não vai conseguir passar. Então, só são duas coisas que são levadas em consideração, que é
o tamanho e a carga elétrica. Então, na prática, vamos lá. Células sanguíneas não conseguem passar por essas fenestrações. Então, não é saudável encontrar linfócitos, encontrar hemácias, encontrar estruturas celulares sanguíneas que vêm do sangue na urina. Se isso for encontrado na urina, tem algum problema aí nessa barreira de filtração. Não é saudável encontrar proteínas na urina, porque proteínas são grandes. Elas não conseguem atravessar essa barreira. E além do tamanho, as proteínas, normalmente, elas são carregadas negativamente. Então, proteínas, elas são muito negativas e elas seriam repelidas pela barreira de filtração. Agora, sim, pode ser que tenha uma proteína bem pequenininha, mesmo com carga negativa, mas por conta da pressão, da força hidrostática, ela seja empurrada. Mas é uma quantidade tão pequena, uma possibilidade tão menor, então, que a gente considera que proteína não passa, tá? Olha só, aqui, ó. Mas eu não consegui entender. Os podócitos, ele é formado pela mesma membrana da artéria diferente? Não. Os podócitos são células. Os podócitos são células que envolvem o capilar glomerular. Capilar. Aqui, ó. É esse aqui? É isso aqui que tem um glomérulo. Aqui na imagem. Aqui é um podócito. Aqui é um podócito. Aqui mostarda, né? Na cor de mostarda. E aqui são as prolongações, os prolongamentos dele, como se fosse minha mão, o dedo da minha mão. Aqui o corpo do podócito, a palma da minha mão aqui. E aqui os prolongamentos dele abraçando o capilar. Tá? Então, de dentro para fora, o plasma está passando aqui no capilar glomerular. O plasma está aqui, de dentro para fora. A parede do capilar tem fenestrações, tá vendo? Então, o plasma já vai atravessar aqui, vai passar pela membrana basal aqui azul, vai atravessar essa membrana basal, que está carregado negativamente também, e vai passar por esses espaços aqui, esses espaços dos prolongamentos do produto. Então, é uma malha que está filtrando o sangue. Cada camada dessa tem carga negativa. Então, por exemplo, aquele paciente, vocês, médicos, nefrologistas, né, que estão cuidando dos rins, aquele paciente, você não consegue entender por que aquela urina está com aquela substância lá, sei lá, qualquer uma, na situação. Já é velho, eu não consegui entender. Já foi descoberto hoje, por conta, assim, dessa profundidade de conhecimentos, que algumas pessoas têm problemas genéticos, que essa membrana aqui, ela não tem carga negativa suficiente para poder filtrar o que deve ser filtrado. Então, é aquele caso difícil, fala assim, será que é isso, gente? Aí não sei qual é o tipo de exame que faz, enfim, para saber a carga elétrica da barreira. Então, assim, algumas situações, tem pessoas que têm situações, é uma situação rara, mas que essa densidade elétrica aqui, ela está comprometida. Então, a quantidade de proteínas carregadas aqui negativamente não está permitindo uma filtração saudável. E aí tem problema na composição da urina. Tá? Só para vocês entenderem que conhecimento básico é importante. Então, ok. É filtrado ali. A gente já viu a questão da seleção. Então, essa seleção é dita assim que ela não é muito fina, não. Então, essa seleção, essa barreira de filtração, ela não tem uma seleção muito fina. Ela só seleciona por tamanho e por carga elétrica. Isso não é muito apurado, tá? Vamos lá, continuando na filtração. Então, existem algumas forças envolvidas nesse processo de filtração. Duas forças, que é a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica ou oncótica. Tá, vamos lá em partes.
O que é pressão hidrostática? É a pressão de sangue. E a galera do remoto? Vamos ver quem é que está aqui. E aí, Mili, Luciana, Bárbara? Pode continuar, pronto. Pode continuar. Elaine, Rafael. Tem aqui, Elaine, aqui, tem aqui. Seja bem-vinda, Elaine. Intrusa na sala. Oi? Intrusa na sala. Não, relaxa, fique na paz. Não tem negócio, você tem uma aula boa, então eu tive que assistir. Tá, ok. Seja bem-vinda. Você é de que turma? Turma D. Ok. O pessoal aqui está desejando boas-vindas. Obrigada. Tá bom, então vamos seguir, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Ok, as forças. Vamos lá, devagarzinho. Pressão hidroestática, pressão de água, né? Então, a força do sangue batendo ali na barreira de filtração é a pressão hidrostática, tá certo? Então, a pressão que o sangue chega no glomérulo é a pressão hidrostática. Não, tô falando assim para vocês entenderem, tá? Então, se a pressão está alta, a pressão hidrostática glomerular vai estar alta, porque vai chegar mais sangue numa força maior. Se a pressão está baixa, a pressão de sangue que chega no glomérulo vai estar reduzida, concorda? Então, a pressão hidrostática, esse pH aqui, ó, pH aqui, pressão hidrostática, primeiro a gente vai entender o que é cada coisa para depois ir para a fórmula, que é bem simples. Pressão hidrostática, pressão de sangue no glomérulo. Pressão coloidosmótica é igual à pressão oncótica. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em pressão coloidosmótica, coloidosmótica. Aqui tem o nome, é coloidosmótica. É igual à pressão oncótica. Na hora que eu falar assim, pressão coloidosmótica, pressão oncótica é a mesma coisa. O que é isso? Ok, mas o que é isso? Essa é a pressão. Gente, isso aí é o fandango, gente. Pensa no fandango. Pressão coloidosmótica ou pressão oncótica é a pressão que o soluto exerce em um meio. Então, é a quantidade de soluto em um meio que está sugando a água, que está segurando a água. Por que pensar no fandango? Quando eu como fandangos, eu não sinto sede. Então, tem muito sódio no meu corpo. Então, esse sódio, ele quer água, ele quer segurar a água. Ele quer ter água para ele. Nesse caso aqui, a gente vai pensar em proteínas. Então, proteína é soluto. Quanto maior a quantidade, a concentração de proteína, maior a pressão coloidosmótica, maior a pressão oncótica, porque aquelas proteínas estão retendo água, sugando água, tá? Então, dentro desse capítulo, eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. Pressão coloidosmótica. Já pensou? Um monte de proteína segurando a água. Pressão oncótica. Já pensou? Um monte de proteína segurando a água. Qualquer coisa que esteja lá, tipo assim, a mulher no ciclo menstrual, determinado fase do ciclo menstrual, fica inchada. Muito hormônio tá liberando ali. Esse hormônio tá fazendo o quê? O corpo segura água, a pessoa tá com a edema, tá inchada. A pessoa que tá grávida, muito hormônio. A retenção de líquido, ou seja, o edema, pode ser resultado de um aumento na pressão coloidosmótica.
Pode ser, aqui eu estou falando proteína, mas toda vez que sódio, como eu falo, candangos, retém água, retenção de água. Quem tem hipertensão arterial, quem tem problema de hipertensão arterial, não pode comer muito sal, né? Porque se comer muito sal, vai acontecer o quê? Vai aumentar, se minha mãe ou minha avó, sei lá, não pode comer muito sal. Por quê? Porque vai aumentar a sua pressão coloidosmótica e aí vai aumentar a retenção de líquido dentro do seu sangue e vai aumentar a sua pressão arterial, porque vai aumentar a volemia de sangue no seu organismo. Entendeu? Show de bola. Então, quando eu aumento... Aí, assim, é tudo sinônimo. Aumentar a osmolaridade. Você tem uma maior quantidade de soluto, a osmolaridade vai estar aumentada. Então, é tudo a mesma coisa. Aumentou a pressão coloidosmótica, isso significa que a osmolaridade do meio está aumentada. Isso significa que há uma maior retenção de líquido naquele local. Entendeu? Osmolaridade, osmolaridade, é a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa, né? Você vai entrar na química já. É mais ou menos a mesma coisa. Ok? Até aqui? Então, se tem aumento da pressão coloidosmótica no capilar glomerular, acompanhando? Isso vai favorecer ou dificultar a filtração? Se eu tenho, aí vamos lá. Se eu tenho muita proteína aqui dentro do glomérulo, isso vai ajudar ou dificultar a filtração? Dificultar, porque ela está retendo a água. Então, agora, e se eu tenho aqui um aumento da pressão hidrostática aqui dentro do glomérulo, pressão hidrostática, ó, batendo ali, isso vai dificultar ou facilitar a filtração glomerular? Show de bola. Se eu tenho... Pronto, tá bom, senão vai... Tá ótimo. Então, ó, pressão hidrostática dentro do glomérulo, tá? É de aproximadamente 55 milímetros de mercúrio, que está ajudando a filtrar. Mas eu também tenho proteína aqui dentro, com uma concentração de aproximadamente 30 milímetros de mercúrio, que está dificultando a filtração, não é isso? Então, 55 menos... Quem é que vai ganhar nessa queda de braço? Aí você vai fazer 55, que está facilitando, menos 30, vai dar 25. Então, eu tenho tudo aqui para poder que está facilitando a filtração, não é isso? Só que, na cápsula de Bowman, eu tenho líquido, né? Porque se eu estou filtrando, eu tenho líquido lá dentro. Tudo bem que ele está indo em direção ao túbulo contornado proximal, à alça de Rayleigh, mas tem um líquido ali. Esse líquido na cápsula de Bowman, ele está dificultando a filtração. Está dificultando sair água de dentro do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. Vocês concordam? Inclusive, se eu tiver uma grande quantidade de líquido na cápsula de Bowman, não vai rolar, né? Mas só que em um rim saudável, eu tenho uma pressão hidrostática dentro da cápsula de Bowman de 15 milímetros de mercúrio. Aí você vai fazer 25, que foi o resultado daquela cálculo, menos 15, que vai dar quanto? 10. Ainda assim, eu vou ter uma força a favor da filtração glomerular. Então, embora haja uma pressão hidrostática dentro da cápsula de Bowman que está dificultando a filtração, a pressão hidrostática dentro do glomérulo, ele vence isso tudo. Ele vence a pressão coloidosmótica de dentro do glomérulo, que está atrapalhando, e vence a pressão hidrostática dentro da cápsula de Bowman, que está atrapalhando. Então, o rim normal, ele tem esse controle aí das forças
de pressão hidrostática dentro do glomérulo, de pressão coloidosmótica dentro do glomérulo e de pressão hidrostática dentro da cápsula de Bowle. Aí vocês vão perguntar, prof, e a pressão coloidosmótica dentro da cápsula de Bowle não entra em nada? Não. Por que não entra em nada? Porque proteína não é filtrada. Então, a gente pode ter uma proteínazinha ali, um peptídeo, mas é tão pouco, é tão irrisório perto da quantidade de proteína de dentro do glomérulo que a gente considera nula. Então, pressão coloidosmótica dentro da cápsula de Bowman é considerada nula, porque praticamente não é filtrada a proteína. Por quê? Porque elas têm um tamanho maior, que não consegue passar pela barreira de filtração, e, além disso, normalmente, proteína tem carga elétrica negativa. Então, a gente tem aí um impedimento de filtrar proteína. Embora haja uma pressão hidrostática na cápsula de Bowle, dificulta a filtração. Ela não impede que a filtração ocorra. Ok? Aqui também, só para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam quando a gente pensa em reabsorção, tá? Então, isso foi filtrado, né? Vai entrar no túbulo contornado proximal. No túbulo contornado proximal, essa porção aqui inicial, a gente tem a reabsorção de maior parte das substâncias que foram filtradas, porque o tempo todo a gente está reabsorvendo água, a gente está reabsorvendo sódio, a gente está reabsorvendo glicose. O tempo todo está filtrando e está reabsorvendo, tá? Então, como é que acontece esse trânsito de reabsorção? Importantíssimo vocês se situarem espacialmente, tá? Então, lembra que eu falei que tem células que têm polaridade? Tem uma parte de um lado, ela é de uma forma, e de outro lado, ela é de outra forma. Então, polaridade. Lá no enterócito, a gente tem a membrana apical, com a borda escova voltada para o lúmen do tubo digestivo, e a gente tem a parte basolateral voltada para a absorção, que é onde está os capilares que vão absorver os nutrientes. Aqui também igual. Então, aqui, essas células tubulares que estão revestindo ali o túbulo, elas também são polarizadas. Então, essa parte, aí tem que estar, onde é que está o lúmen, onde é que está passando o filtrado, onde é que está o capilar peritubular. Aqui está o lúmen, ó. Lúmen. Aqui tem o conteúdo que foi filtrado. Aqui a gente tem as células tubulares, que vão secretar coisas para dentro do túbulo, ou que vão reabsorver, que vai projetar para dentro do capilar. Tá certo? Então, como é que tem como é essa reabsorção? Ou seja, como é o que está passando aqui, que foi filtrado? Como é que isso volta para o nosso corpo? Como é que isso volta? Ó, a seta. Como é que está voltando? Como é que a água está voltando? Como é que o aminoácido está voltando? Como é que a glicose está voltando? Tem algumas vias de retorno. Então, tem a via paracelular, por entre a célula. Então, um espacinho entre uma célula e outra pode estar passando algumas coisas ali. Então, essa é uma via paracelular, quando não atravessa a célula, quando se aproveita de um espacinho ali e aí volta. Exatamente. Transcelular. Trans, atravessa. Tá? Então, para ter uma reabsorção por via transcelular, substâncias que foram filtradas vão ter que atravessar a membrana plasmática. Vai ter que entrar no citoplasma e vai ter que sair pela membrana basolateral, entrar no intestício, segunda aula nossa, entrar no intestício e entrar no capilar. Transcelular. Entra no citoplasma depois? Membrana basolateral, intestício e sangue. Então, vai da membrana plasmática, depois que o cara falou, depois a basal. Membrana basolateral. Atravessou.
Atravessou a célula para poder entrar. Tem outras classificações também. Então, a água. A água, ela flui por osmose. Do local onde está menos concentrado para o local onde está mais concentrado. Então, o capilar peritubular, ele tem, agora eu vou falar, ele tem uma alta osmolaridade, ele tem uma alta pressão oncótica, está muito concentrado. Então, a água, ela vai sair de dentro do lúmen e vai ser reabsorvida por conta de uma diferença aí de osmolaridade, do lugar onde está menos concentrado para um local onde está mais concentrado. Pinocitose. Você já ouviu falar em fagocitose, né? Pinocitose é como se fosse uma fagocitose, só que de fluidos, de coisas mais fluidas, mais líquidas. Então, tem todo um processo, tem todo um gasto de energia. Então, essa célula, ela vai fazer uma invaginação, vai englobar algum conteúdo, vai formar uma vesícula, é todo um processo, tá? Então, assim, ela também pode reabsorver através desse processo que a gente chama de pinocitose. Gastou bastante energia. Hã? Um transporte facilitado. O que é um transporte facilitado? É quando uma proteína facilita a entrada de alguma coisa para dentro de uma célula sem gasto de energia. Sem gasto de energia. Então, uma proteína está aqui na membrana. Seria um transporte o quê? Transcelular também, né? Então, a proteína está aqui na membrana e fala assim, pluft, entre. Passa. Sem gasto de energia. Aí tem o transporte ativo primário ou secundário. Aí, ó, gente, a fisiologia até o 6º semestre, tá? Então, vocês vão retomar isso aqui, vão pegar essas anotações para entender de novo. Então, não tem como sair daqui sem saber fisiologia, tá? Então, o transporte ativo secundário é quando essa proteína, ela gasta energia. Então, ela não faz assim, pluft, para poder entrar. Ela tá ali, ó, gastando energia para promover alguma coisa para poder entrar dentro da célula. E o secundário é quando uma proteína se aproveita da energia do transporte ativo primário e promove a entrada de alguma coisa. Então, assim, é só para vocês entenderem que existem várias formas de trânsito no sentido de reabsorção de substâncias. Vocês querem um intervalo? Um intervalo de 5 minutos. Ok. Na casa também é a mesma coisa, né? Tanto da preparação celular como a absorção. Sim. Também, né? Mas isso acontece no capilar peritubular. Ele vai sair, porque assim, como é que vai entrar para o corpo de volta? Como é que vai entrar para o corpo de volta? Através dos capilares peritubulares. Como eu falei, né? A micose, ela não vai ser, não vai passar por aqui dentro, ela vai voltar a da cápsula, né? Não, ela vai passar por aí. Só que ela vai passar no túbulo contornado proximal, logo no iníciozinho. Né? Não, ela vai ser reabsorvida no túbulo contornado proximal. Ela vai atravessar a cápsula, vai entrar na cápsula. Na cápsula não tem esses processos de reabsorção. A reabsorção, ela começa... Esse processo acontece nos túbulos. Exato. Somente nos túbulos. E depois fica tudo, né? Nos túbulos, para poder a filtração, então. Isso. Primeiro processo é filtração. Primeiro tem que filtrar, para depois reabsorver. Entendeu, não? A primeira coisa de tudo é filtrar. Se você não filtrar, você não vai conseguir reabsorver. Filtrou, entrou na cápsula de Bowman. Foi em direção ao túbulo contornado proximal. A partir daí, já pode ter a reabsorção. Entendeu?
Exato. Se saiu pela arteríola eferente, não foi filtrado. Não. Agora tem como ser secretado. Saiu pela arteríola eferente e voltou. E foi pro... E aí, a galera de casa? Ah, bem normal? E se você vai levar uma ficar quietinha, você vai tirar? Nossa! Um minuto, Tatiana. Você saiu, eu peguei desse intervalinho aí. Cadê a Tatiane, gente? Eu dei intervalo de 5 minutos, não foi? Vou aproveitar aqui e mandar o link da aula de ontem para o pessoal. Obrigada. Não, eu não quero mais não, eu quero ver. Foi você que ia comprar se tivesse seu namorado, eu quero ver. Coitado, não, só que tá escolhendo ele todo. É isso aí. Tá de cada cabelo, já pegou. Você faz a cabelo, faz a cabelo, eu já vai de novo, eu quero ficar com Gente, por favor.
Bora? Bora a gente entrar no caso agora? Assim, né? Contextualizar, na verdade. Vejam bem. Agora vamos aos detalhes. Olha só, na semana passada, vocês estavam com um caso de desidratação que não era muito grave, né? E aí a gente viu o sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque a pessoa estava perdendo líquido, e aí os rins perceberam essa perda de líquido, porque uma vez que o rim, ele consegue monitorar o sangue momento a momento, porque como eu falei no início da aula, 180 litros, né, passam por dia nesse rim. Então, ele consegue saber tudo o que está acontecendo no sangue, ele está filtrando, ele está vendo o que está acontecendo ali. Então, uma pessoa que está desidratada, que está com uma menor quantidade de líquido no corpo, o rim sabe. Mas a gente não viu como é que ele sabe isso. A gente só viu que ele sabe, mas a gente não viu como é que ele sabe. Então, nos rins, a gente tem uma estrutura chamada de aparelho justo-aglomerular, tá? Então, logo no início do túbulo contornado distal, então, túbulo contornado proximal, alça de Rayleigh, ramo descendente, ramo ascendente, túbulo contornado final, que já é o finzinho do que foi filtrado, de tudo acontecer ali dentro. Didaticamente, muitos livros, eles trazem esses desenhos aqui para a gente poder entender como é cada parte dos néfrons, né? Então, aqui, ele apresenta o túbulo contornado proximal, ele apresenta a alça de Rayleigh aqui, e ele apresenta o túbulo contornado aqui, didaticamente distante do glomérulo. Mas na vida real, não é assim que funciona. Na vida real, o túbulo contornado distal, ele volta para cá, ó, ele termina perto das arteríolas aferentes e eferentes. Então, não tem como saber, assim, a estratificação de cada parte se primeiro vocês visualizarem dessa forma. Então, é por isso que primeiro vê daquela forma e depois vê como é que acontece na vida real. Então, aqui, ó, túbulo contornado proximal, alça de Rayleigh, ramo descendente, ramo ascendente, e o túbulo contornado distal, ele volta e ele termina aqui, próximo, bem coladinho, com a arteríola aferente e eferente. Estrategicamente, o túbulo contornado distal está aqui, entre a arteríola aferente e eferente. Então, aqui, ó, esse buraquinho aqui, essa mácula densa está de frente para você, é o início do túbulo contornado distal, está de frente para você. Então, logo no início do túbulo contornado distal, tem um aglomerado de células chamadas de mácula densa. Então, o que é a mácula densa? São as células que estão localizadas no início do túbulo contornado distal. Elas estão aqui. Então, elas possuem um citoplasma bem denso, assim, bem especializado, por isso que é chamado de mácula densa. Aí, vamos lá. Agora, é assim que o rim percebe como é que está o sangue, tá? Essa mácula densa, ela funciona como osmorregulador, quimiosensor. Então, são células que têm a capacidade de perceber concentrações de sódio dentro do túbulo contornado distal. Como é isso? Se lá no túbulo contornado distal tem uma menor quantidade de sódio, esses rins, eles entendem que a filtração está menor. É como se houvesse... Ele entende que há uma redução da pressão arterial. Porque vamos pensar, se a pressão arterial está reduzida, há uma filtração menor, há a formação de um fluido em menor quantidade e, consequentemente, vai chegar menos sódio na mácula densa, lá no túbulo contornado distal. Então, se a pessoa está perdendo líquido em uma desidratação,
né? A pressão arterial ela está reduzindo, há uma menor filtração, uma menor quantidade de sódio lá na mácula densa. Então, essas células, elas são responsáveis por perceber se há uma redução de sódio. Se houver uma redução de sódio lá no túbulo contornado distal, elas se comunicam, segundo a aula, hein? Elas se comunicam de forma parácrina com as células justaglomerulares. Vocês já viram histologia, né? As células justaglomerulares, elas estão aqui bem juntinhas, bem justas com as arteríolas, tá vendo? Então, quando a mácula densa percebe que houve uma redução na concentração de sódio, elas sinalizam de forma parácrina em outro tipo de célula que está próxima a ela, e essas células justaglomerulares vão produzir o quê? Renina. A gente não falou desses detalhes na aula passada. Como é? A gente disse que o rim produz. Mas como é que ele produz? Quem é que produz a renina dos rins? As células justaglomerulares. E quem é que estimula as células justaglomerulares a produzir renina? As células da mácula densa. E como é que as células da mácula densa percebem que é necessário a produção de renina? Através da concentração de sódio. Então, o sódio reduz, a célula da mácula densa percebe e estimula de forma parácrina as células justaglomerulares a produzirem renina. Isso tudo é o aparelho justaglomerular. Entendendo isso aí, depois que pegou o livro para ler de boa. Eu vi assim, Eu não vou nem comentar. A última aula. Tipo, se prepare para o pior. Gente, eu vou dizer o quê? Eu não vou me responsabilizar por essa resposta. Não, gente. Eu estou falando a verdade. Eu estou dizendo para vocês se prepararem para qualquer tipo de prova. Pode ter questão só fechada, pode ter só questão aberta e pode estar misturada. Eu sempre preparo vocês para o pior, para depois não dizer que eu enganei ninguém. Então, bora. Eu dou tudo aqui mastigadinho. Então, assim, estudem, se preparem para o pior. Agora eu posso garantir a vocês, tá? Primeiro a gente joga o veneno, depois a gente dá um docinho. Eu posso garantir a vocês que a prova é baseada na aula. Vamos continuar, gente. Então, ok, tá? O aparelho justaglomerular é um aparelho, é um mecanismo que é ativado, que é importante, que está nos rins, que é formado pelas células da mácula densa, que é formada pelas células justaglomerulares e pelas arteríolas aferentes e eferentes, e que está ali regulando, que contribui para a regulação da pressão sanguínea, porque isso tudo aqui é para regular a pressão. Então, quando esse sistema renina-angiotensina ele é ativado, ele faz com que o corpo aumente a pressão arterial, fazendo com que haja uma reabsorção de sódio e uma reabsorção de água, retendo o líquido no corpo, evitando que a pressão arterial aumente. De forma lenta. Aferentes e as células da mácula densa.
Acho que não. Qual foi? Ó, vou repetir. Os rins, eles possuem o aparelho justo-aglomerular. Esse aparelho justo-aglomerular, ele é importante na regulação da pressão arterial. Ele é formado por células da mácula densa, células justo-aglomerulares, pelas arteríolas aferentes e eferentes. Quando a pressão arterial reduz, o sódio que chega no túbulo contornado distal está em uma menor concentração, porque houve uma redução lá na frente da filtração glomerular. A pressão reduziu, chegou menos sangue, menos quantidade de sangue no glomérulo, filtrou menos, chegou menos sódio lá no túbulo contornado distal. Quem é que percebe a concentração de sódio? As células da mácula densa. Sinal alerta. Ó, chegou menos sódio aqui, a pressão deve estar baixa. Eu preciso desencadear aí um estímulo para evitar que essa pressão arterial caia. Então, o que é que as células da mácula densa vão fazer, já que elas têm essa capacidade de perceber? Elas vão enviar um sinal de forma parácrino para as células justa-glomerulares. As células justa-glomerulares receberam o sinal e vão produzir renina. Essa renina vai circular pelo corpo inteiro e vai encontrar o angiotensinogênio. E vai transformar angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai continuar a circular pelo corpo inteiro. Quando a angiotensina 1 chegar no pulmão, ela vai encontrar a enzima conversora de angiotensina, que vai transformar 1 agora em 2. Porque o intuito disso tudo é gerar a angiotensina 2, porque ela que vai fazer tudo, ela que é o pancadão, que é desse aqui que a gente viu aqui, ó. Ela que vai desencadear o processo inteiro para poder, de fato, aumentar a pressão arterial. Então, isso aqui que a gente viu na aula, a gente só viu mecanicamente o sistema. Mas a gente não viu os detalhes sórdidos, como é que os rins, eles produzem essa renina. A gente está vendo agora. Então, os rins, eles têm capacidade de perceber a redução do sódio no corpo, né, assim, por conta do resultado de uma filtração glomerular diminuída. E aí, quem é que percebe? São as células da mácula densa, que vão estimular as células justa-glomerulares a produzir renina. Exato. Então, a pessoa que não tem pressão arterial, como funciona a pressão arterial? Porque existe uma produção da central da angiotensina também? Ela é uma possibilidade. Inclusive tem medicamento que é inibidor de ECA, para impedir que a angiotensina 2 seja formada. Fisiologia, farmacofisiologia. Tudo é fisiologia. Diga, você tinha uma dúvida. Para o organismo saudável, comparação, a renina, ela é produzida ou não? Não, assim, na verdade, um organismo saudável também tem oscilações de pressão. A gente está sempre em oscilação, lembra a homeostase. Não é uma produção tão alta quanto esse momento. Isso, exatamente. Eu lembro que antigamente, quando a pressão estava baixa, eu estava na boca, lembra? Justamente o sódio. Ainda coloca, né? Ainda coloca, né? É perigoso porque você pode aumentar de vez, mas ainda coloca. Certo, tá? Ok? Ok? Aí, vamos fazer o link com o caso passado, tá? No caso passado, a gente tinha um paciente que estava com uma desidratação que não era muito grave
e que o corpo precisava reter líquido. Porque o corpo precisava reter líquido, e aí estimulou esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o paciente que estava desidratado, precisava reter líquido, precisava evitar uma queda brusca de pressão arterial, estimulou o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina 2, ela tem uma afinidade maior, ela tem um tropismo maior, ela atua mais nas arteríolas eferentes. Então, olha aqui o esquema. Se houver uma vasoconstrição na arteríola eferente, vocês concordam que vai ter o represamento de sangue aqui no glomérulo? Vai ter mais sangue aqui no glomérulo. A pressão hidrostática vai aumentar. Vai haver um aumento da taxa de filtração glomerular. Então, quando a pessoa estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a angiotensina 2, ela atua principalmente na arteríola eferente. Sendo assim, vai haver o aumento da pressão glomerular e vai aumentar a filtração. Vai aumentar a filtração, vai aumentar o débito urinário, porque vai filtrar mais, né? Vai ter mais filtrado. Vai aumentar a reabsorção, vai aumentar a filtração, mas vai aumentar a reabsorção também. Então, quando tem o estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a angiotensina 2 atua principalmente na arteríola eferente, represando o sangue ali no glomérulo, aumentando a filtração, aumentando a pressão. Aí, assim, a gente está reunindo tudo que a gente viu. Aumentando a pressão hidrostática dentro do glomérulo, aumentando a filtração glomerular. Mas, em associação a isso, a gente vai ter também o aumento da reabsorção. Então, essa pessoa que está com desidratação, que não é muito grave, ela está garantindo a filtração, porque está mantendo a filtração, está garantindo a eliminação de substâncias tóxicas do corpo. A urina, ela está mais concentrada, tá? Mas ela está conseguindo urinar, eliminando as toxinas. Então, eu estou ali, ó, aumentando a filtração, aumentando a reabsorção e deixando o corpo eliminar toxinas. Então, a pessoa ainda está... No caso passado, a criança estava urinando ainda, não era? Ela estava urinando. Nesse caso mesmo, ela não está nem urinando. Porque a desidratação dela está tão grave que ela não pode perder uma gota de água. O bicho pegou. Então, o que foi que aconteceu? Além do sistema renina-angiotensina-aldosterona estar ali atuando, os rins, eles também são muito inervados. Tem uma estimulação simpática ali também, intensa, que é ativada em situações graves como essa. Então, nesse caso de agora, além do sistema renina-angiotensina-aldosterona estar ativo, tem uma estimulação simpática que está fazendo vasoconstrição também na arteríola aferente. Trancou tudo. Não está passando sangue pelo glomérulo. Então, você teve vasoconstrição na arteríola aferente e na arteríola eferente também. Então, esse corpo está retendo as toxinas todas, não está filtrando nada. Não está produzindo urina, não está tendo filtração glomerular. Trancou, fechou, está tão grave que fechou a aferente e a eferente também. Exatamente. Que é um quadro quando não tem mais de 3 meses de insuficiência renal. Eu não sei se já vai caracterizar, porque são 5 horas, né? Se esse tempo de 5 horas já caracteriza uma insuficiência renal aguda. Tá? Aí tem que ver o tempo e tal. Pode ser um tempo que você vai ter que entrar com alguma coisa para evitar isso aí. Se fosse um diagnóstico, isso pode, hipoteticamente, né? É uma insuficiência que pode ser reversível. Sim, com certeza. Pode ser caracterizada, não vai ficar de agulha. Então, o quadro de agulha é relativo a isso. Então, é isso que eu preciso, né? Uhum. Não, aí já é bom discutir com os professores médicos, que aí vão ver, porque aí entra tempo,
o tempo que ela está sem urinar, se já caracteriza uma insuficiência renal, porque insuficiência renal é um estágio bem avançado, mesmo sendo agudo, mesmo sendo reversível. Poxa, isso daí já seria uma insuficiência renal, não sei lhe dizer. Entendeu? Mas, diante do mecanismo de filtração glomerular da fisiologia, isso daqui está travado. Ela não está urinando porque você tem aí uma vasoconstrição na arteriolar aferente e eferente, impedindo que ocorra a filtração dentro do glomérulo. Se isso já caracteriza uma insuficiência, aí tem que ver. Tá? Aqui, o que a gente viu. E agora, coisa mais linda, a cereja do bolo, tá? Você vê, a gente tá fazendo uma introdução, ainda tem mecanismo aqui, tá? Depois vocês vão ver, quando vocês estudarem RIR de novo, vocês vão ver. Né? Então, vamos lá. Integrando tudo, a gente viu a DH, a gente viu a aldosterona, e tal. Agora, vamos ver como é que eles atuam, como é que eles agem, de fato. Como é que age isso aí? Segunda aula, hormônio célula-alvo. Então, todo esse sistema que fez com que a angiotensina 2 fosse formada, né? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, tem o principal objetivo de formar a angiotensina 2, porque é a partir dela, que um monte de coisa vai ser estimulado. Então, a angiotensina 2, ela vai atuar lá na neurohipófise, não é isso? Para fazer com que o ADH ele seja liberado. Como é que o ADH evita que a gente perca água? Como é que isso funciona? Ele vai ser liberado pela neurohipófise e esse ADH ele vai circular pelo nosso corpo todo. Hormônio antidiurético. Quando ele chegar na célula-alvo, quando ele reagir com essa célula aqui específica, a célula do ducto coletor ou do túbulo contornado distal, esse ADH que foi liberado lá pela neurohipófise, ele vai encontrar o seu receptor lá no rim, imagina. Aqui, também é chamado de vasopressina, porque desconfigurou esse quadradinho aqui, era para estar aqui, tá? Então, essa vasopressina ou esse ADH, ele vai encontrar o seu receptor aqui nessa célula. O que é importante se situar no espaço. Essa célula aqui é uma célula tubular. O filtrado está passando por aqui. O que filtrou está passando por aqui, o lumen do túbulo. Tá vendo? Aqui tem a célula, aqui tem interstício e aqui tem vaso sanguíneo. Não é isso? Então, a reabsorção é daqui para cá. Eu quero reabsorver água. A água foi filtrada, túbulo contornado proximal, alça de Rayleigh, parará, chegou aqui no túbulo contornado distal. Normalmente, o túbulo contornado distal, ele não reabsorve água. O que está lá dentro dele já vai ser encaminhado para ser liberado na urina. Mas essa porção aqui do corpo, ele tem um ajuste hormonal. Os hormônios controlam isso, se vai reabsorver ou se não. E uma pessoa que está em equilíbrio, não está desidratada, chegou no túbulo contornado distal, a água já vai embora. Por que isso? Porque no túbulo contornado distal não tem canais de água, não tem como a água entrar nessa célula, não tem. Mas se a pessoa está desidratada e ela está liberando o ADH vai fazer com que essas células reabsorvam água. Então, o ADH, quando ele é liberado, ele promove, a palavra bonita é translocação. Transloca canais de água para a superfície luminal. Então, antes não tinha esses canais, agora tem. Então, a água entra nessa célula para poder ser reabsorvida. Então, para entender, o ADH, quando é liberado,
ele faz com que canais de água sejam inseridos na porção luminal das células do túbulo contornado distal. Então, a água que não conseguia entrar, agora ela vai conseguir, porque tem meios dela entrar. E quem fez isso? O ADH. E aí, a água que estava passando, que ia ser liberada pela urina, vai voltar. Porque agora ela consegue fazer isso. Se não tem ADH, ela passa direto. Se tem ADH, ela volta, porque ela consegue voltar. Porque tem uma estrutura aqui, aquaporina, canais de água. Então, as aquaporinas são depositadas, são translocadas, são inseridas dentro da porção luminal das células do ducto coletor. O ADH faz isso. E o que é a aldosterona? Aqui, ó, eu até escrevi, ó, foi bem legal aqui, ó. O ADH, que também é chamado de vasopressina, torna o túbulo contornado distal permeável à água, porque estimula a deposição de canais de água na porção apical do epitélio tubular. Na ausência desse DH, não tem esses canais de água, a água passa reto. E a aldosterona, como é que ela atua agora? Como é que a aldosterona faz? Se situa. Aqui, ó, é a luz, onde o que foi filtrado está dentro aqui. E aqui é a membrana basolateral. Ah, inferno. Tá gravando, né? Aqui é a membrana basolateral, tá vendo? Na membrana basolateral, a gente tem as bombas de sódio e potássio. O que é que a bomba de sódio e potássio faz? Tira o sódio dentro da célula. Normalmente tem já, tira o sódio dentro da célula, tá? A aldosterona, ela está voltada para a reabsorção de quem? De sódio. Então, quando essa aldosterona é lançada dentro do nosso corpo, ela vai reagir com essas células também. Essas aqui são iguais, é a mesma. E ela vai fazer com que essa célula produza mais, deposite mais bombas de sódio e potássio aqui na membrana basolateral. Então, se tem mais bomba de sódio e potássio aqui, essa célula está perdendo mais sódio, porque está tirando mais. Está tirando mais. E isso tudo vai favorecer também o retorno do sódio que foi filtrado para essa célula, porque está se formando aí um gradiente de concentração a favor da entrada de sódio na célula. Que a aldosterona faz com que haja uma maior quantidade de bomba de sódio e potássio, e mais bomba de sódio e potássio tira mais sódio dentro dessa célula. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. E aí, o sódio que está passando aqui, que foi filtrado, ele vai entrando, porque tem menos sódio dentro dessa célula, e ele vai entrando. Então, vamos lá. Percebam que uma coisa depende da outra. Se eu só tiver nesse sistema a aldosterona, fazendo com que entre mais sódio dentro dessa célula, e não tiver os canais de água, não vai conseguir reabsorver a água. Se eu só tiver a aldosterona funcionando, se não tem como a água entrar, se não tem canal de água, como é que a gente vai reabsorver água? Não tem como. Se só tiver o ADH, a vasopressina, a água ela só se move de um lugar para o outro a favor do gradiente de concentração. Então, pode ter canal de água a rodo. Se não tem sódio fluindo, ela não vai migrar. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele tem que funcionar em equilíbrio. Tem que ter ADH para poder incluir esses canais de água e tem que ter aldosterona para fazer com que haja um influxo de sódio para dentro da célula, interstício e capilar. E assim a pessoa reabsorve sódio por conta da aldosterona e reabsorve água por conta da vasopressina, que deposita canais de água na membrana luminal, porque é uma célula apical, que tem uma parte voltada para o lume e tem uma parte voltada para a base. Gente, não é lindo isso? Hã? E também estou fazendo um gráfico de sódio que vai
conduzir, ou seja, trazer de água para a célula seja absorver de água, né? Exatamente. A chuva, água. Se é gasto, né? Exatamente, é a solução perfeita. Mas diga se não é bonito isso aqui. Se não tiver ADH e aldosterona atuando sinergicamente, então é isso aí, é isso que vocês vão explicar, viu? Galera do remoto aí. Rapidão, porque... Galera do remoto, dúvidas? Elaine? Você pode repetir, professora, por favor? Só um minuto. Porque o estímulo dela já não está respondendo mais. Ela já está com o metabolismo basal dela, o funcionamento das coisas no geral. Já está muito comprometido. Ela já está praticamente entrando em coma. Ela já está com a desidratação tão intensa que ela já está entrando em estado de coma, assim, sem o corpo responder às coisas. Por conta da desidratação intensa demais. Então, ela já está entrando em coma. Babado. Ingrid está tirando dúvida aqui com a colega. Você quer que repita, né? Professora. Por favor. Tá. A aldosterona e o ADH, eles têm que atuar de forma conjunta. O ADH, quando ele encontrar a célula, que é a célula-alvo, ele vai fazer com que tá vendo que esses canais de água já estão aqui dentro. Já está aqui dentro, só esperando um sinal. Já está pronto, mas está aqui armazenado em vesícula. Quando o ADH é reconhecido por essa célula transloca, deposita esses canais de água na membrana luminal, na parte aqui, que vai fazer com que essa água atravesse e entre nessa célula. Sem a ação da vasopressina, esses canais de água não estão aqui presentes. Então, essa água não consegue entrar para dentro dessa célula. E sem a presença da aldosterona, a gente tem uma quantidade limitada da absorção de sódio. Quando a aldosterona ela é lançada, há uma maior entrada de sódio para dentro dessa célula. E à medida que o sódio flui, que entra nessa célula, a água entra também através dos canais de água que foi colocado aqui nessa membrana. Bomba de sódio e potássio aqui. Você aumenta a bomba de sódio e potássio, e você vai retirar mais potássio. Vai retirar mais sódio. Isso. Vai reduzir a concentração de sódio dentro da célula e o sódio que está passando no lúmen vai entrar. Ele está tentando. Se eu preciso de mais, por que o sódio vai sair? Vai, mas aí entra. Não, mas aí entra a sua noção espacial. Porque vai sair para onde? Para dentro do corpo. Ela está saindo daqui, aqui é a membrana basolateral. Ele não está saindo daqui para cá. Ele está saindo daqui para cá, por interstício e sangue. Tem que saber o sentido. Está saindo para onde? Para dentro do corpo. Membrana basolateral. Interstício, segunda aula. A rota é tudo. Tem que saber a rota. Ok, gatitas, posso finalizar aqui?